Bem-vindos ao canal da Fada Fala. O nosso assunto de hoje é tecnologia e desenvolvimento infantil. Se você é desse mundo, você já viu algumas crianças aí que antes de aprender a falar já estão usando o modo touch de forma automática. Parece que já nasceram com esse aplicativo instalado de fábrica, não é mesmo? Será, gente, que o desenvolvimento infantil está recebendo conteúdos digitais importantes? Será que toda essa tecnologia está favorecendo a aprendizagem da fala das crianças ou está interrompendo algum processo? Para a gente falar desse assunto, eu escolhi esse meio de comunicação, que é o canal do YouTube. O meu nome é Débora Demenech, eu sou fonoaudióloga e o meu trabalho é ajudar as pessoas na escolha das palavras certas para estimularem as crianças, porque as palavras são sementes que nós vamos plantar agora para colher adultos felizes, realizados e com uma vida incrível. Vamos escolher essas palavras juntos com a Fada Fala? Sobre o assunto da tecnologia, tem tanta forma de falar sobre isso. Alguns podem querer baixar um podcast e ouvir enquanto dirigem ou enquanto malham na academia. Outros, muito espertos, vão compartilhar esse vídeo lá no grupo de pais da escola para começar a fomentar a discussão e pensar o que as pessoas da sua rede social vivenciada na prática estão pensando sobre esse assunto. Eu mesma poderia recomendar para vocês, como uma profissional, algum sítio. Sítio? Mas não vão se enganando não e achando que é aquele sítio que você ia quando você era criança, que tem vaca, galinha, porco. Não, eu tô falando de um site totalmente digital, com informações totalmente digitais, entendeu? Bom, eu tenho uma coisa bem chata para contar para vocês. Eu recebo crianças aqui que nunca visitaram um sítio de verdade, que não conhecem animais domésticos. E aí a pergunta que eu faço para você: o quanto que está compensando ver essas imagens nas telas e não vivenciar essas imagens no mundo real? Outra coisa que eu quero instigar o pessoal da tecnologia aí. Ô pessoal, dá para fazer um aplicativo para a gente baixar nos nossos filhos? Um aplicativo saúde que a gente consiga monitorar e saber se eles estão indo bem, se eles estão se desenvolvendo, porque é tanta informação para a gente hoje em dia que a gente não está sabendo como lidar. Fica aí o meu convite então para o pessoal da tecnologia. Agora, você que está preocupado com essas crianças reais no mundo digital, vamos entender o que é que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda sobre o uso das telas? Então, primeira orientação: não pode, é proibido, não é para utilizar telas até os 24 meses. Ou seja, do nascimento até os 2 anos de idade, a Sociedade Brasileira de Pediatria diz que não é para as crianças terem contato com conteúdos digitais. Por quê, gente? Porque nessa fase é uma fase que está acontecendo a maturação neurológica dessa criança e ela não tem condições de fazer a abstração dos conteúdos que ela somente visualiza de forma prática. É totalmente diferente uma criança ver uma imagem numa tela do que nós adultos. A criança ela está construindo nesse período de 0 a 2 anos o processo de simbolização das imagens. Ela está construindo, ela está aprendendo a abstrair as imagens. Um exemplo bem prático que eu vou dar para vocês é o seguinte: quando você coloca um objeto na frente dessa criança e ela está enxergando esse objeto, então ela entende que ele existe, porque ele está no campo visual dela. Quando você cobre esse objeto, a criança não consegue fazer a conservação dessa imagem no seu sistema neurológico. Então, para ela, isso não existe mais. É por isso que a criança se diverte tanto naquela brincadeira do achou, em que ela esconde os olhinhos. Quando ela esconde os olhinhos, que ela perde o campo visual, ela imagina que ela não existe mais. E é por isso que ela também não aguenta ficar muito tempo escondida, porque ela precisa existir e quando ela não está vendo, ela não existe. Uma coisa também que pode acalmar o coração das mamães é o seguinte: a criança passou 9 meses lá na barriga da mamãe e ela não percebe, assim que ela nasce, que ela é um corpo independente da mamãe. Isso vai acontecer só por volta dos 7 meses.
Então é com 7 meses que a criança vai entender que ela e a mamãe são 2 corpos distintos. Agora vamos ligar essas duas informações? A criança ainda não faz a conservação da imagem. Então, com 7 meses, ela olha para a mamãe e percebe que ela e a mamãe não são mais a mesma pessoa. Quando a mamãe não está na frente dela, ela entende que a mamãe não existe mais. E é por isso que antes ela ficava de boa com a vovó, que ela ia para a escola e não chorava, e de repente ela se vê longe da mamãe e já começa a chorar, porque é ali que ela percebeu que a mamãe é um corpo diferente do dela. E como é que nós podemos ajudar essas crianças a construir essas imagens mentais? Fazendo com que elas vivam, com que elas peguem, que elas toquem. Então, como construir imagens mentais? Explorando essas imagens no corpo físico, de forma muito prática, explorando o ambiente e explorando também as pessoas. Os adultos serão os mediadores dessa criança, são eles que vão passar para ela o conteúdo auditivo que vai desenvolver a sua linguagem compreensiva. Então o adulto vai falar, a mamãe chegou, a mamãe foi trabalhar, e nisso ele está dando para a criança um conteúdo, um vocabulário dentro da linguagem semântica, de sequência lógica e tudo mais. Vai dar também para a criança todos os elementos de quando o objeto é duro, de quando ele é macio, de quando ele é alto. Não sabe aí, é muito alto, você vai cair. Então é explorando o ambiente que a criança vai, junto com a mediação do adulto, fazer essas relações tão importantes para o desenvolvimento da linguagem como um todo e depois também especificamente da fala. Porque a fala é um movimento, é um ato motor refinado. Então falar, ele é tão refinado que é uma das últimas habilidades que a criança vai conquistar ali no primeiro ano de vida, junto com o desenvolvimento do caminhar, certo? Então a Sociedade Brasileira de Pediatria ela é muito específica quanto a isso e eu acho importante a gente seguir essa recomendação. A segunda recomendação deles é que, a partir de 2 anos, o uso dessas tecnologias seja mínimo e consciente. Como? Não fazendo uso de telas de celulares e tablets durante as refeições e também nos horários que precedem o sono. Por que isso é importante? Qual a relação disso? Como é que a gente pode linkar isso com o desenvolvimento da fala? Em primeiro lugar, a fala, como que a gente fala? A gente usa qual estrutura? A boca. A boca também é utilizada para mastigar e para engolir, certo? Então, a mesma estrutura que vai se desenvolver para mastigação e para deglutição, ela é fortalecida nessas atividades e ela é explorada de forma consciente. Então, quando a gente coloca um celular ou um tablet na mesa do restaurante com a criança para que ela coma tranquila e a gente mais ainda, o que acontece? A criança para de processar as informações importantes para que o cérebro organize essa via funcional. Então, a criança ela mastiga sem pensar, tá? Sem perceber, sem sentir. E aí ela não desenvolve o processamento sensorial da mastigação e da deglutição. Essas funções acabam ficando defasadas de alguma forma e essas estruturas não se fortalecem, não se organizam motoramente para desenvolver uma fala adequada. Então, isso é importante. Na hora da refeição, é a hora da refeição. Como que você pode estar estimulando o seu filho? Vai nomeando para ele o que ele está comendo, a textura, o sabor, como é feito, vai ampliando o vocabulário, vai dando para ele linguagem compreensiva, atenção auditiva para ele desenvolver bem essa fala e também fazer o fortalecimento aí dos órgãos de fonoarticulação. E o horário que precede o sono? Bom, as telas são psicoestimulantes, então a criança ela vai ter um sono mais agitado se ela tiver contato com telas no horário antes de dormir. O que isso tem a ver com a linguagem? É durante o sono que a criança vai fazer a memorização do novo vocabulário e também da organização motora que ela precisa para aprender cada som novo, cada articulação nova. Então, se a criança tiver uma qualidade de sono ruim, ela não vai memorizar palavras e sons novos e também vai acabar tendo um déficit no desenvolvimento da fala. Bom, agora que a gente já sabe as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria, eu quero saber, existe uma poção mágica para a gente aprender a avaliar o conteúdo e
saber como utilizar a tecnologia a favor do desenvolvimento da fala das crianças? Olha, eu tenho dicas preciosas para vocês que estavam guardadas lá nos livros mágicos do Mundo Encantado das Fadas. Vem para minha página na internet que você vai ter acesso a esses conteúdos. Um grande abraço para você!